Alô, amigos, amigas, alô, gente que gosta do cangaço, que gosta de falar sobre cangaço. Hoje eu vou contar uma história baseada em fatos reais, baseada em conversas que eu tive com personagens que me viveram esse momento histórico e que conversaram comigo, contaram histórias próximas de mim. Bom, primeiro eu quero mostrar essas duas figuras aqui, que é o Padre Cícero e o Floro Bartolomeu. É claro que não foi com eles que eu conversei, certo? Mas foi sobre eles que eu conversei. E sobre esse outro aqui, ó, Benjamin Abrão, vocês sabem quem é, né? Aquele fotógrafo que fez um filme sobre Lampião. É, lá no mato, lá em Alagoas, Sergipe. A história que eu vou contar começa em 1926, quando esta figura, o Benjamin Abrão, um mascate que fugiu da Síria para não participar da Primeira Guerra, que estavam sendo convocados, reservistas, aquela coisa toda, e ele ficou com medo, fugiu. E veio para onde? Veio para no Brasil. Aí ele começou a trabalhar como mascate. Isso é 1925, por aí assim. Até que alguém chegou para ele e falou: Benjamin, você quer ganhar muito dinheiro? Você precisa ir para Juazeiro, no Ceará, a terra do Padre Cícero. E o Padre Cícero é um padre muito querido pelo nordestino, muito querido na sua cidade, e a sua cidade se transforma numa meca. Todo mundo vai para lá para conhecer o Padre Cícero, para beijar o Padre Cícero, para pedir a bênção ao Padre Cícero. Você, em vez de... Você pode pedir a bênção, você pode vender suas coisas, porque tem muita gente que vai lá. Aproveita e faz coisas ligadas a santo, etc. Aí o Benjamin, o mascate, né? Pô, já se ligou e disse: vou para lá. Eles estavam no Brasil, não estavam no Ceará, portanto, ele tinha que viajar para o Ceará e foi embora. E chegou ao Ceará e foi se encontrar com seu padrinho, Padre Cícero. E conversou com ele, tá muito jeitoso, né? Porque ele era um cara falador, conversador, papapá, aquela história toda. Aí os dois, o Padre Cícero falou: menino, porque era jovem ainda, não era menino, mas o padre tinha mania de chamar as pessoas, o menino, quando... Né? Aí falou: você quer trabalhar comigo aqui? Era o que o homem queria. Era exatamente esta grande jogada para ele, ficar perto do Padre Cícero. E a partir daí começar a ganhar muito dinheiro. E ficou. E o Padre Cícero o convocou para ser secretário dele. Olha que loucura. Aí acontece um fato que chama a atenção do Benjamin. O Brasil vivia um momento, o presidente Arthur Bernardes vivia um momento de muita preocupação, porque existia os chamados revoltosos, certo? Que era a Coluna Prestes, onde a figura maior era o Luiz Carlos Prestes, mas tinha outros. Não tinha nada de comunismo nisso, porque o Luiz Carlos Prestes era um militar, era um capitão do exército que se revoltou com questões políticas, mas questões ligadas à presidência da República. Então resolveu montar a coluna que ia viajar pelo Brasil inteiro, pelo interior, para propagar uma nova ordem política, certo? Bom, e o Arthur Bernardes estava com um problema sério, porque o seu exército, as suas tropas, não tinham condições de combater esses guerrilheiros, né, da Coluna Prestes, principalmente porque eles estavam lá pelo interior e se brenhavam pelos sertões afora. Muito bem. Aí alguém deu uma ideia para o Arthur Bernardes. A melhor forma de combater a coluna é convocar o Lampião, que é um homem que conhece, não só ele, mas todos os deles conhecem todas as regiões, o sertão, toda aquela coisa toda. Então, convoca o homem. Aí o Arthur Bernardes: boa ideia. Mas espera aí, como é que eu faço?
olha, tem um deputado aí muito conhecido e que tem uma ligação muito próxima com o padre Cícero. Quem é esse deputado? É o Floro Bartolomeu. Ah, chamou o Floro. Chamou o Floro, começou a conversar com ele e falou, e criaram um projeto. O Floro Bartolomeu precisava atrair o Lampião, a coluna, Lampião, para combater a coluna Prestes. Muito bem. Aí o Floro armou um esquema, falou, bom, eu vou falar com o padre Cícero, porque ele já conhecia o padre Cícero. Aí mandou um telégrafo, fez isso, conversou e etc. Tá, e fez o contato com o padre Cícero. E contou a história para o padre Cícero. O padre Cícero era um cara extremamente... Ele era uma figura boa, maravilhosa, etc. Mas ele era vaidoso. Foi político. Era uma figura que não era só padre. Ele teve uma ressonância grande na própria política, certo? Do Ceará. Muito bem. E o Floro foi conversar com o padre Cícero exatamente para pedir que ele convocasse o Lampião para participar de uma operação onde ele, Lampião, viraria capitão do exército. O irmão Livino, tenente, certo? E toda a tropa, eles iriam dar armamentos de primeira, hein? Fardas, armamento, enfim, equipamentos para os cangaceiros. Ora, essa é uma coisa que o Lampião ia aceitar naturalmente. Mas o padre Cícero ficou com um pouco de, né? Mas aí chegou para o Floro e falou, Floro, o problema é o seguinte, já existe, o Lampião é um homem sofrido, que está aí por esse sertão, briga para cá, briga para lá. O que nós temos que fazer é convencê-lo a parar com isso. Não inventar mais brigas. Na verdade, o padre Cícero estava naquela hora, era preocupado com a ascensão do Floro Bartolomeu junto ao Arthur Bernardes. Vamos falar com o presidente. E por que ele não? Se ele era grande figura, se era ele que conhecia Lampião. Então ele deu uma brecada, assim. Deu uma brecada e o Floro Bartolomeu ficou numa situação difícil, porque ele tinha se comprometido com o Arthur Bernardes de fazer essa operação. Isto poucos conhecem. Ele ficou tão preocupado que ele foi para o Rio Grande do Norte e foi numa cadeia procurar dois cangaceiros, naturalmente, que estavam presos. E os convocou, conversou com os dois, dizendo o seguinte, vocês têm condições de... Aí fez toda uma conversa com os cangaceiros, e os dois nomes dos cangaceiros, não me recordo aqui, mas foram dois cangaceiros na cadeia do Rio Grande do Norte. Muito bem, se alguém souber aí pode falar, não tem problema, me ajuda. Mas aí a notícia chegou ao ouvido do padre Cícero, que falou, meu Deus, e agora? Agora o cara foi falar com outros cangaceiros, talvez eles consigam, porque a proposta é boa para o Lampião, e eu vou ficar de fora. Aí o que é que ele fez? Voltou a se comunicar com o Floro Bartolomeu e disse, olha, pensando bem, eu acho que é uma ideia justa, correta, e voltou atrás e falou, vamos fazer. Ok, então resolveram entrar nesse esquema. O padre Cícero já mandou um emissário, mandou um telégrafo para falar com o Lampião, através de emissários. Eles se falavam aí, porque era difícil, mas conseguiram. E chegou ao Lampião e propôs. Olha, vai acontecer isso, fez a proposta. O Lampião, mas nunca ele ia dizer não para o padre Cícero. E concordou com tudo. E pela primeira vez, o Lampião juntou um grupo grande de cangaceiros. Porque, veja bem, essa história de cangaço, as pessoas pensam que o Lampião tinha um bando de 100 cangaceiros. Não era nada disso. O Lampião era o grande chefe. Existiam vários bandos, todos eles
lutavam em nome do Lampião. Todos eles eram, de certa forma, comandados por Lampião. Mas o Lampião tinha a sua turma, tinha o seu bando pequeno, e os outros, cada um tinha um bando também, etc. Mas dessa vez o Lampião começou a convocar e levar muita gente para Juazeiro. Pô, ele ia ser nomeado capitão do exército. Então, ok. Aí eu vou falar daqui a pouco do Marechal Cordeiro de Farias, a quem eu entrevistei. É bom que se diga. Porque o Marechal Cordeiro de Farias fazia parte da coluna Prestes. Bom, o Lampião foi para Juazeiro com os seus cangaceiros todos, certo? E o que acontece? O Floro Bartolomeu teve um infarto e morreu 2 dias antes de chegar a Fortaleza, ao Ceará. 2 dias, não, alguns dias antes. E o padre Cícero tomou conhecimento. Mas quando o padre Cícero tomou conhecimento, os cangaceiros já estavam indo em direção ao Juazeiro, aquele monte, aquele bando de cangaceiros, e todos numa maior alegria, porque o homem ia ser capitão do exército, né? E como é que faz? Aí o Lampião, quando chegou ao Ceará, a Juazeiro, o padre Cícero, preocupado, chamou, num determinado momento, chegou aquele mundo de gente lá, cangaceiros, etc., a cidade polvorosa, e ele fala, meu compadre Lampião, que ele chamava o Lampião de compadre, meu compadre, aconteceu uma coisa. O homem do governo não pôde vir, adoeceu. Não falou que tinha morrido, adoeceu. E ele não pôde chegar aqui ainda. Nisso tinha uma criança ouvindo a conversa e virou meu padrinho Padre Cícero. O homem do governo está aqui. Aí o Padre Cícero ficou assim, meio sem graça. Como? Não, está aqui, eu vi, está aqui. Aí o Lampião falou, tudo bem, meu padrinho. Então, pegou 2 cangaceiros, botou na mão do menino para ir lá, para ir buscar o homem do governo. Porque o homem do governo tinha que vir aí para dar a patente de capitão. E realmente foram à casa de um funcionário do Ministério da Agronomia, da Agricultura, né? Que estava de passeio em Juazeiro, mas não tinha nada a ver com isso. Ele era um funcionário, simples funcionário escriturário, o show Cavalcante, Mas quando o menino chegou com 2 cangaceiros com bacamarte lá, e falou, o senhor tem que ir? Ele falou, naquele dia eu assinaria a demissão do presidente da República com aqueles caras do meu lado, e realmente foi para lá. Aí foi uma nomeação fajuta, porque, na verdade, foi escrito à mão ali, dando a patente de capitão para o Lampião, etc. Tá? E, ok, festa à noite, Lampião, capitão, os armamentos, todos esses equipamentos já estavam lá e foram entregues ao Lampião, sim, e ao bando todos, né? Muito bem, mas o Lampião era esperto. Ele percebeu que alguma coisa muito errada tinha acontecido ali, mas ficou quieto, porque sou capitão, acabou, a ordem é minha agora. Mas na hora que saiu de Juazeiro, certo? Perguntaram para ele, bom, capitão, e agora? Agora nós vamos voltar para casa para poder se preparar para o combate. Mas o combate nosso não é esse. Isso aí não é guerra nossa, falou por um. Eu acho que por Labareda. Essa não é guerra nossa. E voltaram, ok? No meio do caminho, realmente a coluna Prestes estava chegando. Estava vindo no outro lado. E houve o encontro da coluna Prestes com o bando de Lampião. Isso houve. E isso aí, eu estou dizendo que eu constatei aí sim, o Marechal Cordeiro de Farias, que era um dos comandantes da coluna Prestes, junto com Luiz Carlos Prestes e outros, e naquele momento a turma do Cordeiro se encontrou sim com o Lampião.
E perguntaram, num determinado momento, eles perguntam, com quem eu luto? Porque eles sempre perguntavam isso. E o Cordeiro de Faria, nós somos os revoltosos. Lampião falou, essa briga não é nossa, pode passar. E realmente a coluna passou de um lado, os cangaceiros voltaram e, e ganharam a estrada de volta. Correto? Muito bem. Mas eu estava falando do Abrão, o Benjamin Abrão, que foi amigo, que já foi até secretário do Padre. E quando o Lampião esteve lá, nesse momento, nesse dia, eles se conheceram. O Benjamin ficou encantado com toda aquela coisa. E aí ficou mais atiçado ainda com a possibilidade de poder fazer o quê? Um filme, fotos do Lampião, filme com o Lampião, tá? E ali nascia o fotógrafo. Ele não era fotógrafo coisa nenhuma, certo? Mas aí nasceu o fotógrafo. Porque aí ele saiu dali e foi ele foi em 36, saiu e foi se encontrar foi tentar achar o Lampião, achar os cangaceiros. No momento em que ele viu a perspectiva de alcançar o objetivo dele, ele se encontrou, ele foi procurar uma empresa alfa, a empresa cinematográfica, certo? Porque ele precisava de ABA Filmes, anotei aqui, por isso que eu queria ver, certo? E então ele apresentou o projeto para mostrar Lampião em fotos e filmes. E a ABA não só aceitou o desafio, como também forneceu a ele equipamentos, treinamento para manusear o equipamento fotográfico. Ele não sabia nada, ele aprendeu ali. E realmente fez um curso, ficou desesperadamente interessado na coisa. E o que fez? Aí ele foi para o mato. O Benjamin Abrão foi para o mato. E um dia ele se encontra no mato com quem? Com dois cangaceiros chamados Juriti e Marreca. E esses dois cangaceiros puderam levar o Benjamin Abrão para o Lampião. Lógico, teve lances de isso, aquilo, como vai. Mas, no fim, os dois cangaceiros levaram para o Lampião, quando perceberam que eles não eram, que o fotógrafo realmente era uma figura interessante, ele era muito esperto. Muito bem. Aí o que acontece? O Lampião, já quando é apresentado, aí ele fala, esse marreca, só ele que... E olhou para o Flora e perguntou, ô Cabral, você chegou aqui vivo? Porque ele sempre estava no mato, era uma missão complicada, certo? E ele falou, tô, e o meu sonho é fazer um filme, fotografar você, e já tratou o Lampião como você, e o Lampião também já aceitou a conversa, já sentaram à mesa, já tomaram umas vermute, cinzano. Lampião adorava cinzano, e isso contado por cangaceiros que eu conheci, certo? Muito bem, aí o Lampião, aí eles foram para... Lampião pensou bem e falou, bom, vamos aceitar. Nisso o Floro não, o Benjamin pegou a máquina e já quis fotografar o Lampião, peraí, não é assim, porque ele tinha muito cuidado com a vida, ele não era bobo não. Primeiro me dê essa máquina que eu vou fotografar você, que eu vou fazer essa máquina funcionar para você. Porque ele tinha medo que aquilo ali pudesse ser uma arma. E realmente fez a foto. E aí ele percebeu, e se tornaram amigos.
e combinaram então fazer o filme, certo? Aí foi uma alegria total, era uma loucura, né? Eu estou falando isso de 1937 agora já, ok? Porque é evidente que entre a estada do Benjamin Abrão, em 1926, e com o Lampião, até aí passaram-se anos, certo? Ele ficou com isso na cabeça dele, mas tanto é que eu já chego aqui no ano de 37. E por que eu chego no ano de 37? Porque o ano de 37, isso tem a ver com o final dessa história. O ano de 37 foi o ano em que o Getúlio deu golpe, criou o Estado Novo, dissolveu o Congresso, criou a censura. Inclusive, uma figura muito conhecida, que eu conheci, certo? Lourival Fontes. Esse cara era era o homem de propaganda, certo? ANP. Não, era um órgão do governo, cujo nome não estou me lembrando agora, certo? Mas que era o órgão que cuidava da propaganda, da notícia, do jornalismo, da propaganda do governo, ok? DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse DIP teve uma função terrível no governo do Getúlio Vargas, mas não vamos falar porque nós estamos falando de cangaço agora. Mas isso tem a ver, certo? Porque este cara foi peça fundamental na história que eu vou contar agora. O Benjamin está lá, em pau-ferro, esperando a oportunidade que aparecesse alguém, um bando, para lutar com o Lampião, para ele poder filmar. Agora, você veja bem a loucura, porque era uma missão complicada. Não era fácil para ele, ele podia chegar ali e tomar um tiro. Ele sabia disso e ele foi alertado. Tanto é que houve uma tentativa, segundo eu soube, e isso aí foi uma informação dada até pelos meus amigos do Assoprando Lampião, certo? Eu sabia da história, mas não tinha detalhes. Diz que a volante estava do outro lado do rio, se dirigindo para o local onde estava o Lampião. O Benjamin já estava interessado em fazer a filmagem, mas o tiroteio foi tão forte que ninguém teve coragem. Aí o Benjamin recuou, falhou. E o Benjamin ficou nessa situação, meu Deus, como é que eu faço? E agora? Eu preciso fazer esse filme de qualquer maneira. Deu um desespero nele. Aí, eu não sei de quem foi a ideia, mas o Zé Sereno me contou com detalhes. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um filme, mas um filme que não precisa ter a guerra nem a matança, só matança assim aparece alguém caindo, mas vamos fazer assim. E resolver então montar um esquema. E o Zé Sereno, como as vestimentas deles eram parecidas, ele falou, o Zé Sereno foi nomeado para ser o chefe da volante que ia lutar com o bando de Lampião. Botaram alguns cangaceiros fazendo o papel do volante. E os outros cangaceiros fazendo o papel do cangaceiro mesmo. Com bala de festim. Certo? Então começou aquele tiroteio lá, o cara caía, era tudo artista. Mas fizeram um filme, o filme muito bem feito, porque eles prepararam, eles produziram tudo. Muito bem. Desculpe. Aí o que acontece? Esse filme começou a ganhar projeção, porque os jornais começaram a saber da existência do filme. E quando o filme estava pronto, eles resolveram fazer uma exibição fechada para autoridades. Aí o que acontece? No Cine Moderno de Fortaleza, que era o maior cinema, e eles iam fazer a apresentação desse filme. E realmente fizeram num circuito fechado lá dentro para só autoridades. E foi ali que o
Lorival Fontes, tomou conhecimento, em seguida apreendeu o filme, destruiu o filme, certo? Minto, não foi bem assim. Ele pegou o filme e mandou para o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas viu e falou, isso é um absurdo. E o já Vargas estava começando o governo no estado ditatorial, no Estado Novo, né? É um absurdo o que está acontecendo. Nós não temos que acabar com isso. Muito bem. Aí o filme, depois de visto o filme, eles destruíram o filme completamente. Destruíram e o Getúlio convocou governadores, Agamenon Magalhães, de Pernambuco, Agemir Figueiredo, o Eronildo, aquele que era amigo do caminho, desse lá de Sergipe, que era amigo do Lampião, convocou os governadores, que eram todos interventores, porque era ditadura, e falou, acabou a festa, vamos parar com essa brincadeira. Isso já era 1938 e já era o mês de maio, junho. A projeção foi feita em maio. Em junho, houve essa reunião de governadores e foi aí que começou a grande caçada aos cangaceiros. E foi aí também, e quem determinou o fim do cangaço foi o Getúlio Vargas. Porque a partir dali, tudo mudou. Tudo mudou. Mas aí você fala, mas e o filme? Ok, presta atenção. Usaram aquele filme, só que quando você vai fazer um filme, você geralmente filma 5 horas e utiliza as partes principais, certo? Que dá para um filme de 50 minutos, etc., aquela coisa toda. A sobra é sobra. E a sobra desse filme eles jogaram num cesto. Alguém tomou conhecimento daquilo, se lembrou disso e foi pegar esses fragmentos todos e daí eles montaram este filme que até hoje está protegido dessa guerra, que não foi guerra contra cangaceiro, mas foi de cangaceiro com cangaceiro volante, certo? E esse filme que o Farcas, isso a informação foi dada pelo Farcas, que eu também conheci, informou exatamente isso, esse filme é isso, certo? Foi o que sobrou. E lógico, o fim de tudo, e o fim do cangaço começou ali, porque o o Getúlio Vargas montou um grande esquema, e desse esquema surgiu realmente, chegou até Angico e a morte dos cangaceiros. Essa é a história que eu queria contar para vocês. Eu espero que vocês se inscrevam nesse canal Humberto Mesquita. Eu espero que vocês participem, vocês comentem, e eu estou à disposição para responder todas as perguntas e as dúvidas que eventualmente vocês tenham em relação a esses fatos que eu contei aqui. É isso aí, canal Humberto Mesquita falando de cangaço. Vocês podem também ver esse filme na Ecovox TV, ok? Um grande abraço a todos, vamos em frente, minha gente. Cangaço é história. Lampião não é herói nem é bandido. Foi vítima. Vítima de um estado de coisas. Vítima do coronel. Vítima de governos desorganizados e impiedosos. Vítima da injustiça social. Ele não tinha consciência disso, mas sabia que ele tinha vindo do porão. Um grande abraço a todos.